versículos do 1 ao 10. O texto bíblico vai dizer assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: lava-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que lhe pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez deste oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar, para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual eu falar, ela se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. No momento em que falar de uma nação ou de um reino, para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então eu me arrependerei do bem que tinha falado que faria. Amém. Bom, estamos diante de um texto clássico das Escrituras, Jeremias na casa do oleiro. O nome Jeremias tem um significado interessantíssimo: o Senhor é alto, ou exaltado de Jeová, ou também Jeová é aquele que estabelece. Jeremias, além de profeta, nós vemos em Jeremias 1:1 que ele também foi sacerdote. Nós vemos também que Jeremias teve a sua chamada profética no ventre da sua mãe, ou seja, capítulo 1, versículo 5, a profecia bíblica vai dizer: antes que você se formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci, e antes que você saísse de lá, eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Jeremias foi chamado no ventre da sua mãe antes de ser formado. Jeremias também não casou-se. Capítulo 16, versículo de 1 a 4, desse mesmo livro de Jeremias, Jeremias foi celibatário, ele não casou-se. E ele não casou-se porque Deus recomendou a ele que não casasse, porque o tempo em que ele viveria seria um tempo terrivelmente difícil para Israel. Jeremias estava vivendo a sua chamada profética no limiar da invasão babilônica, onde a destruição seria grande. Jeremias então foi recomendado, Deus recomendou a ele que não constituísse família, por quanto do que ele viveria no seu tempo. Jeremias profetizou, como eu estava dizendo, num dos períodos mais complicados e mais caóticos de toda a história de Israel. Jeremias teve um ministério curioso, muito curioso. Jeremias foi o profeta da destruição. Jeremias foi o profeta da desgraça. Por isso, pelo seu chamado, ele não veio profetizar coisa boa, ele veio profetizar a destruição. E por que profetizar a destruição? Porque o povo estava dando as costas a Deus, porque o povo resolveu mais uma vez andar pelos seus próprios caminhos, porque Israel mais uma vez deixou o amor eterno de Deus para querer seguir os seus próprios passos. E quando o homem, o ser humano, o homem e a mulher, resolvem seguir os seus próprios passos, ele tendenciosamente vai para o mal, vai para o erro, vai para o pecado. E aí Jeremias veio profetizar o juízo de Deus. Então ele não foi aceito, ele foi rejeitado, desacreditado, foi espancado, tentavam assassiná-lo a todo tempo. Jeremias teve um ministério muito curioso. Jeremias, se fosse o pastor de uma igreja como eu acho que nem a família dele estaria ouvindo a ele no domingo como esse. Ele ia estar pregando para ninguém, porque ninguém queria ouvi-lo. Jeremias ouviu Deus dizer a ele: olha, você vai e vai falar o que eu vou te mandar, e quando você for falar o que eu te mandar, as pessoas não vão acreditar. A gente pensa, você é profeta de Deus, e ser profeta de Deus dá um certo status. Naquela época, o status ainda mais substância, porque os profetas eram pessoas que andavam pertinho dos reis, eram conselheiros dos reis de Israel.
Mas aí Deus diz assim para Jeremias: você vai profetizar e ninguém vai dar ouvidos. Você vai falar e ninguém vai acreditar. E tem mais, vão querer bater em você, vão querer te humilhar, vão querer te prender, vão querer te matar e etc. Mas você vai porque eu estou mandando você ir. E eu vou estar com você, Jeremias. Jeremias, ele fica assim: Senhor, mas eu sou só uma criança. No capítulo 1, no comecinho, eu não sei nem falar direito. Jeremias, olha essa vara de amendoeira, Jeremias. Talvez Deus faça menção, acho que no texto de Números 11, acredito que é ali, onde uma contenda em Israel, por causa da liderança de Moisés, e os caras não aceitavam, né, a liderança de Moisés, ficavam questionando todo o tempo. Aí Deus fez uma prova com eles: manda vir os anciãos de cada tribo, o representante de cada tribo, e cada um traz a sua vara. Eles trouxeram as suas varas, e o Arão era o representante de Deus, era o líder, o sacerdote. Coloquem as varas todas aí: a vara que amanhecer com fruto, que florescer, esse é o líder de Israel. E todos eles colocaram as varas, e no dia seguinte a vara de Arão aparece florida e cheia de amêndoas. Aí Deus diz assim para Jeremias: olha para essa vara de amendoeira. Jeremias deve ter lembrado lá do sacerdócio do Arão. Jeremias olhou e Deus disse: assim sou eu, que velo pela minha palavra para fazer cumprir. Aleluia. Bom, mas dá para imaginar isso, irmãos? Tenta imaginar o profeta Jeremias recebendo tais mensagens. Vai lá e diz para o povo o seguinte: Israel vai ser destruída, Israel vai ser devastada. Os jovens, os mais fortes, os mais capazes, os mais inteligentes serão levados cativos. Mulheres grávidas serão mortas, crianças serão violentadas. E quem fará isso vai ser Nabucodonosor. Aí o pessoal: meu Deus, mas o que é isso? E tem mais, Israel. Quem está por detrás de tudo isso, e por detrás até do próprio Nabucodonosor, é o Senhor nosso Deus, Jeová. Aí o pessoal surtava. Como é que Deus vive dizendo que é bom e vai deixar uma coisa dessa acontecer? Que é o dilema que a gente tem de vez em quando, né? A gente vive dizendo que Deus é bom, que Deus ama a gente, só que a gente não consegue conciliar as coisas ruins. Então é o dilema que a gente tem. Mas aí o povo não queria o Jeremias. Então como é que será que estava a cabeça do profeta, irmãos? Eu sinceramente não queria ser profeta na época do Jeremias. Você queria? Eu nem pensava. Eu queria esse pessoal que anda dando profecia por aí, para lá e para cá, né? Esse pessoal que fica batendo pezinho, falando o que Deus está dizendo. Eu queria ver eles serem profetas lá na época do Jeremias. Não, né? Para profetizar exatamente o que Deus está mandando. Israel, dá uma vergonha na cara. Israel, arrependa-se do seu pecado. Israel, para de fazer o que vocês estão fazendo. Israel, voltem-se para mim, porque senão a coisa vai de mal a pior. Encontra algum profeta por aí falando isso? Tem não, né? Tem só uns aí dizendo: olha, eis que vejo chave na sua mão, eis que Deus me mostra isso, aquilo, e o seu crescimento, o seu avanço, e ninguém vai te deter. E isso eram os falsos profetas da época de Jeremias, que Deus dizia assim: Jeremias, pode dizer para o povo que eu não enviei esse picareta, e que eles estão falando aquilo que eu não mandei falar, e eles vão se ver comigo. Abrindo um pequeno parênteses, quando você me ouvir dizer essa boquinha aqui, que Deus está mandando dizer isso para você, ou para aquele, pode ter certeza que é Deus, irmãos. Porque eu nunca vou colocar a palavra de Deus na minha boca, dizendo que é Deus que está falando, se Deus está falando mesmo. Então, se um dia eu disser para algum de vocês, você pode acreditar que é Deus, porque falar que Deus está dizendo aquilo que Ele não está dizendo, gente, é muito mais sério do que as pessoas imaginam. Viu? É muito mais sério do que as pessoas imaginam. Então, ainda com parênteses abertos, se você estiver num tempo de oração, numa roda de oração, de mão dada com pessoas, e de repente começa a orar, e fica aquela coisa gostosa, e de repente aquele sentimento abençoado, começa a chorar, não se empolgue dizendo: Deus está mandando dizer para esse ou para aquele. Não se empolgue, você tem que saber se Deus manda, porque senão não sabe isso. Fecha parênteses.
Mas como será que estava a cabeça do Jeremias com isso? Deus me chama para profeta, aí eu tenho esse ministério fantástico, sobrenatural de Deus, de trazer a voz de Deus para um povo, para um reino, para um tempo, para uma época, mas essa voz profética não vai ser ouvida, não vai ser atendida, não vai ser acatada. O pessoal vai dar de ombro, ainda mais, vão se rebelar contra. Como é que será que estava a cabeça do Jeremias? Possivelmente, por causa do estado interior do Jeremias, é que Deus vai dizer para ele: Jeremias, desce a casa do oleiro, eu vou te ensinar mais ou menos o porquê de tudo isso. Então talvez Deus estivesse falando com o Jeremias de uma forma muito particular, e possivelmente também vai falar com alguns de nós aqui de uma forma muito particular. Talvez a gente receba algumas pessoas na época de Jeremias, saia dando de ombro. Talvez a gente receba dizendo: eu não acredito, eu entendo diferente, eu interpreto diferente, não é bem assim. Mas talvez a gente entenda um bocado do que Jeremias entendeu naquela olaria. Amém, irmãos? E essa é a nossa oração. Então, assim, Jeremias vai até a casa de um profissional, na época, um artesão, que construía alguns utensílios, na arte de pegar a argila molhada e moldá-la, uma roda onde ele girava aqui, e uma correia que gira uma outra roda aqui em cima. Você já deve ter visto isso, e o profissional moldando lá. Jeremias entra naquele local, naquele recinto, e vê o cidadão ali trabalhando, o indivíduo trabalhando e fazendo um vaso que estava quase pronto, já estava no acabamento final. Quando já começa a secar aquela massa, vai tomando forma e já está ficando prontinho. De repente, naquela visão que Jeremias está tendo naquele lugar, o vaso está quase pronto. De repente, pá! Quebra e se esfacela na mão do oleiro. Bom, ao invés de ele pegar aqueles cacos e varrer em cima da roda de madeira e pegar uma outra massa e fazer, ele pega aqueles mesmos cacos, possivelmente rega novamente, umedece novamente e começa a moldar um novo vaso. E aí ele molda um novo vaso do jeito que ele gostaria que tivesse sido aquele vaso que quebrou. Aí, quando Jeremias vê essa cena, Deus vem de novo e fala com ele: viu a cena, Jeremias? Você viu aí como é que funciona a história do oleiro e do barro? Assim sois vós na minha mão. Ou não poderei eu fazer com Israel da mesma forma que fez o oleiro com aquela massa de barro? E aí Deus continua dizendo: porque olha, quando eu estiver, uma nação fizer o que é mal contra mim, pode ter certeza, a ordem vai ser, o juízo vai vir, a destruição virá. Mas se essa nação se arrepender e se voltar para mim, eu volto atrás na decisão de juízo e vou abençoá-la. E o contrário é verdadeiro também, Jeremias. Se eu tomar a decisão de abençoar uma nação, e se essa nação fizer o que é mal aos meus olhos, eu volto atrás também na minha decisão de abençoá-la. E aí a nossa reflexão de hoje. Então, o que será que Jeremias deve ter entendido? Como é que estava o coração de Jeremias ao ver isso? Mas o que interessa mais são algumas questões que eu anotei da relação entre Deus e Israel, e nessa questão também do vaso do oleiro. O que será que isso tem a ver com as nossas vidas? Como é que nós podemos traduzir essa verdade lá no tempo do profeta Jeremias, sei lá, quase 600, 700 anos antes de Cristo, ou mais? Como é que a gente traduz isso para a nossa vida? Bom, em primeiro lugar, os juízos de Deus não são punitivos, mas eles são corretivos. Os juízos de Deus não são punitivos, mas sim corretivos. Ou seja, Deus não visa simplesmente punir o pecado. Deus não visa simplesmente trazer o castigo, mas Ele visa corrigir. Embora vivamos numa outra dispensação, irmãos, diferente do de Jeremias, Deus ainda continua tendo como parte do seu caráter para com seus filhos a correção. Amém, irmãos?
Deus continua com um caráter de corrigir os seus filhos. Assim como nós somos ensinados até pela Escritura a corrigir os nossos filhos. O nosso governo não quer que a gente corrija, está proibido agora. Mas a Bíblia diz que nós precisamos corrigir os nossos filhos. A geração que nós estamos vivendo hoje, a geração sem limites, a geração sem barreiras, a geração rebelde contra tudo e contra todos, vai muito da falta da correção, já desde o seu lar, da tenra idade. Mas Deus continua com esse caráter com os seus filhos. Então, meus irmãos, Hebreus 12, versículo 5, o texto vai dizer assim: vós já esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por eles fores repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo aquele que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. E que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai Celestial para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Versículo 11 de Hebreus capítulo 12. E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Jeremias viveu numa outra dispensação, mas Deus continua sendo o mesmo em seu caráter. Deus corrige aquele a quem ama, açoita todo aquele que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus te trata como filho. Porém, se estáis sem disciplina, são considerados como bastardos. Então, se os nossos pais, o autor aos Hebreus está dizendo, nos corrigiam, quem que apanhou um bocado quando era criança? Levante a mão. Apanhou muito. Deu para aprender? Deu para aprender? Eu não apanhei muito, eu apanhei pouco, mas quando apanhei bem apanhado. Apanhei com gosto mesmo, mas foi pouco, não foi muito. Já o meu irmão que demorava para aprender, meu irmão mais novo, apanhou muito mais. Então quando a minha mãe dizia assim: se você não parar, eu vou contar para o teu pai. Eu dizia: então mãe, fica entre nós. Não leva isso em segunda instância. Deixa aqui entre nós, beleza. O meu irmão, minha mãe dizia: eu vou contar para o teu pai. Eu fazia assim: conta, e vai com o outro bom. Apanhou mais. Então, meus irmãos, a correção dos nossos pais, ela é necessária. O autor aos Hebreus está dizendo: se a correção fez bem para você, porque talvez nossos pais tivessem exagerado um pouco, talvez com vocês, alguns dos pais de vocês estão exagerando um pouco, com a gente que apanhava com fio de ferro, que apanhava com um pedaço de madeira, apanhava com o que tivesse. Talvez houvesse um pouquinho de exagero. Mas, por exemplo, as surras que eu levei cooperaram com quem eu sou, com o meu caráter. Então Deus, Ele nos olha como filhos, e Deus vai corrigir os seus filhos. Então desce a casa do oleiro, o trato do oleiro com o vaso, aquele vaso quebrando, é Israel na minha mão. Eu não posso fazer com vocês, ó Israel, assim como o oleiro está fazendo com o barro. Então Deus tem no seu caráter. Então assim, hoje pode ser um dia que a gente tem que dar uma sondada. Paulo vai dizer naquele texto sobre a ceia: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque às vezes a gente parece que está apanhando, levando uma surra da vida, e nada dá certo, nada funciona, sem
céu não tem muito a ver com essas coisas não. Amém? Ótimo para a sua saúde. Não bebo mais e não fumo mais. Beba em nós enrustido. Há um certo orgulho em nós enrustido. Há alguns sentimentos perniciosos em nós. Então às vezes Deus vai usar de alguma maneira para que isso seja corrigido. E esse açoite de Deus é dolorido, mas é para tornar-nos pessoas melhores. Por isso que quando eu falo de sofrimento aqui na igreja, às vezes a gente prega sobre isso. Pode ver, irmãos, que as pessoas mais amorosas, mais compreensivas, as que são mais misericordiosas com os outros, as pessoas que são mais pacientes, ou seja, virtudes como essas, quando você pega alguém que reúne todas essas virtudes, você pode dar uma olhada no histórico dessas pessoas, você vai encontrar muito sofrimento lá. Porque é realmente os estágios do sofrimento que Deus vai usar para que haja correção. Amém, irmãos? Então, para alguém que não se compadece quando o outro perde alguém amado, quando ele perder alguém amado, ele vai aprender o comportamento de alguém que perdeu alguém que ama. E quando ele aprende essa lição, ele começa a se compadecer muito mais por alguém que perdeu alguém que ama. Deu para entender? Ficou bem complicado, né? Mas a sensibilidade que nós temos com o drama alheio, ela se aguça, ela se aflora quando alguns dramas vêm sobre nós. E isso mexe com a calibragem do nosso caráter, do nosso caráter de pessoa. Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, em Mateus 24, versículo 11, o amor de muitos se esfriará. A gente está vivendo cada vez mais, irmãos, o esfriamento dos relacionamentos. A gente está vivendo cada vez mais as pessoas amando mais as suas máquinas e os seus animais de estimação do que as pessoas. As pessoas valorizando muito mais o seu dinheiro, mais o seu posto de trabalho, mais o seu sucesso profissional do que a sua própria família. Então, assim, às vezes Deus pega os seus filhos que estão embarcando nesse mundo, nesse sistema de Satanás, e Ele vai pelo caminho da correção para nos trazer de volta a sermos gente. Como dizia na quinta-feira, a missão do Espírito Santo em nós, em primeira análise, em última instância, é nos trazer de volta a ser gente. Como eu disse o poeta Mário Quintana há um tempo atrás, ele vai dizer assim: eu não acredito jamais que o homem tenha vindo do macaco. Isso é impossível. Eu não acredito. Mas eu tenho cá minhas dúvidas se a raça humana não esteja caminhando para ser. Então, irmãos, Deus está mexendo conosco, e às vezes a correção de Deus é para mexer com esses bichos, com esses monstros que nós somos, que estão dentro de nós. Então é bom sempre quando as coisas começam a ficar apertadas e difíceis. Não quero dar uma de amigo de Jó, hein? Por favor. Lembra os amigos do Jó? Vieram visitar o Jó, quando olharam para o Jó, ficaram dias sem dar uma palavra. Mas quando abriu a boca, falou besteira também. Jó, o que você aprontou? Não é isso que eu estou querendo. Jó não tinha aprontado nada. Tá certo? Porém, às vezes nós aprontamos. Ou estamos aprontando. Será que não é bom a gente dar uma olhada nisso? Antes de colocar a culpa no diabo? Antes de colocar a culpa na macumba, fizer uma olhada na inveja do vizinho? Antes de colocar a culpa na sogra? Não é bom dar uma olhada. O que será que eu estou fazendo? Como será que eu estou vivendo? Porque pode ser que a gente esteja vivendo alguns traumas aí, algumas coisas traumáticas, e é Deus nos corrigindo. Então eu apanhei pouco porque minha mãe dizia: para, senão conta pro teu pai. Eu falava: então beleza, mãe, se ela existe, eu parei, deixa pra lá. O meu irmão dizia assim: pode contar pro pai, e era corno longo. Então quanto mais apanhava, mais ele não aprendia. E às vezes tem gente frequentando a igreja que quanto mais apanha, menos aprende. Então, irmãos, a nossa virtude não está em não errar, a nossa virtude está em não reconhecer. Me mostra um que não erra, me mostra um que é perfeito, me mostra um que é infalível. Deus não está procurando pessoas perfeitas, Ele está procurando pessoas verdadeiras. Como diz lá João capítulo 4, versículo 24, Deus procura verdadeiros
Então veja, meus irmãos, solta o teu coração. Essa passagem no vaso do oleiro mostra Deus corrigindo Israel. O cativeiro babilônico foi uma correção de Deus com uma nação, com a história de uma nação inteira. E não adianta, os profetas vinham lá em Israel e diziam: esse cativeiro está findando, vocês vão voltar para a sua terra. Deus dizia para Jeremias: pode dizer que os profetas são mentirosos, que vai durar 70 anos, ninguém vai sair daqui antes de 70 anos. E viu os profetas: não, esse cativeiro vai virar, eu estou virando seu cativeiro hoje. E Deus falou: mentira, vai durar 70. É uma correção de 70 anos. Bom, sonda a sua vida, sem querer ser amigo de Jó, mas sonda a sua vida. Sonda. Permita que o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, sonde a sua vida. E de repente alguma coisa para colocar em ordem. De repente alguma coisa para falar: Senhor, eu preciso parar com isso. Ou então para dizer: Senhor, eu preciso parar, mas eu não estou conseguindo, me ajuda a parar. Ou então eu preciso mudar isso ou aquilo. Segundo lugar, olhando para esse texto, versículos de 7 e 8, no momento em que falar contra uma nação ou contra um reino, para arrancar, para destruir, para derrubar, se a tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Então, eu acredito que Deus seja imutável no seu caráter e nos seus princípios. Porém, Deus muda as suas decisões, Deus muda de ideia, e Deus pode voltar atrás naquilo que disse. Mas pastor, não está escrito na Bíblia que Deus não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que não se arrependa? Mas quem disse isso foi o Balaão. Sabia? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Foi o Balaão que disse isso. Balaão é uma profetia duvidoso, né? Deus realmente não é homem para que minta. Agora o texto vai dizer que ele volta atrás. Isso dá a entender, irmãos, que há uma interação entre Israel e Deus, entre nós e Deus. Se a nação pela qual disser eu vou destruir, ela se arrepender e se voltar a mim, eu não vou mais destruir. Como diz a Gabriela, minha filha, não destrói mais. Então eu não vou mais destruir. Porém, a nação que eu disse que iria abençoar, se ela fizer o mal diante dos meus olhos, o bem que eu estava tentando fazer, eu vou retirar. Isso foi uma forma de interação com a gente. Amém, irmãos? Deus não é alguém que estabeleceu com um certo, uma barba branca, e diz: a sua vida vai ser assim, e você vai ter que viver assim, e você vai cumprir isso aqui. Eu não sou um espírito para cumprir karma. Sabe o que é a lei do karma? Você está aí no corpo, só que você viveu em outra vida. Aí você entrou nesse corpo bonito que você está aí, um pouquinho fora de forma, mas você entrou nele. E aí você tem um pacote de situações na sua vida, e muitas delas são ruins. Só que você tem que suportar esses pacotes que estão na sua vida, que são ruins, para que você seja melhor nessa vida, e você faz boas obras, e quando você reencarnar em outro corpo, aí você vai pegar um pacote um pouco mais leve. Esse pacote de coisas ruins ou coisas boas, esse pacote que vem na vida, é o karma. E esse karma não tem que mudar, não pode mudar, você tem que cumprir o seu karma. Graças a Deus a gente não acredita nisso, e a gente não vive isso, e nós servimos a Jesus. Porque diante de Jesus ele muda as situações. Diante da nossa interação, diante da nossa vida, diante das nossas decisões, Deus também muda as dele. Irmãos, eu estou falando com vocês aqui, mas há 21, 22 anos atrás, eu estava indo a passos largos para o inferno. Eu estava ao ponto, mais um mês, dois, mais alguns meses, eu teria me tornado um alcoólatra. Eu já era um camarada que ia na balada todo dia e chegava bêbado de segunda a domingo, não tinha mais dia nem hora. Eu estava quase encaminhado para o alcoolismo. Eu não era para estar aqui. Mas as decisões que Deus me permitiu pela sua misericórdia tomar, mudaram a minha vida, mudaram o meu curso, mudaram o meu caminho. Amém. Então meu destino era morte, meu destino era inferno.
Amém? As decisões que a gente vai tomando causam uma interação, uma ação de Deus. Então Deus olhava para aquele camarada lá que era e dizia: rapaz, eu amo você, mas você está indo para o inferno. Eu amo você porque eu te amo ainda do jeito que você é, sujo, imundo, mau caráter. Eu amo você, mas você está indo para o inferno. E olha, é o caminho que você está escolhendo. Quando eu escolhi o caminho de retornar a Ele, de vir a Ele, Ele disse: você não vai mais. Agora eu tenho outro destino para você. Agora eu tenho outra vida para você. Isso é para exemplificar essas questões. Então Deus é um Deus que interage conosco. Então, por exemplo, o rei Ezequias, capítulo 38 de Isaías, versículo de 1 ao 5. Isaías, profeta de Deus, vai lá no rei Ezequias, que ele está doente, e diz para ele arrumar a casa dele, que ele vai morrer. Aí vem Isaías, profeta de Deus. Quando anunciam na casa real que Isaías está chegando, o rei deve ter ficado todo contente. Bom, lá vem o conselho de Deus, lá vem uma palavra da parte de Deus, lá vem uma ministração do Senhor para a minha vida e para o reino de Israel. E ele doente, quem sabe Deus vai agora trazer, quem sabe Deus vai agora trazer a cura para mim. E de repente entra o Isaías, o Ezequias deitado, moribundo. E aí o Isaías diz assim: rei Ezequias, assim diz o Senhor. Aí ele deve ter: fala, Isaías, que o teu servo ouve. Arruma a sua casa, porque vai ter um banquete, vai ter uma grande festa. Não, arruma a sua casa, porque você vai morrer. E deu as costas e foi embora. Foi isso que Deus mandou dizer. O Ezequias, o rei, se vira para a parede e começa a fazer uma oração tão quebrantada, chorada, regada de um choro copioso, quebrantado, e começa a falar com Deus como ele nunca tinha falado. O Isaías está indo embora, acho que ele nem saiu do ambiente lá dos domínios do palácio da casa real. Isaías, sim senhor, volta lá no rei. Sim senhor. E que eu digo para ele? Diz que ele não vai morrer mais. Eu vou dar mais 15 anos para ele. Então ele recebe uma sentença e toma uma atitude que ele nunca tomou, e faz uma oração que ele nunca fez, e quebranta a sua alma como nunca fez. E de repente a ordem vem: eu falei que ia morrer, agora vou dar mais 15 anos para ele. E a historinha do Jonas então é extraordinária. Jonas vai em Nínive, prega contra ela, porque eu não suporto mais os níveis de pecado, de maldade, de malícia e de tudo que está em Nínive. Vai lá e diz que em 40 dias não vai sobrar nada, eu vou derramar uma chuva de pedra de Saraiva, eu vou acabar com essa cidade. Então vai lá e prega contra ela. O Jonas não foi isso, vocês sabem, né? Pegou o navio ao contrário, o Tarsis, o navio, e de repente uma tempestade enorme vem sobre o barco, e aquela tempestade foi enviada pelo próprio Deus, e Jonas estava dormindo no navio, e ali aquele pânico toma conta da embarcação, da tripulação, de todo mundo ali. Vão até o porão e de repente Jonas está dormindo. Acorda aí, dormioco, qual é o teu Deus? Quem é você? Levam o Jonas para o convés. Por que está essa desgraça? Por que está essa tempestade? A meteorologia falou que o tempo estava bom. Deve ser alguém aqui que deve estar azarado. Alguém aqui tem gato preto, alguém aqui deve estar, sei lá, alguém aqui. Tem problema. Vamos fazer um sorteio. Fizeram um sorteio. Adivinhem quem caiu? Acho que não foi um sorteio, foi um azareio, né? Caiu em Jonas. Aí ele disse: você tem razão, sou eu mesmo, o problema sou eu, Deus mandou alguma coisa para mim, eu não obedeci, e a culpa é minha mesmo, etc e tal. Só sair do barco, vai parar essa tempestade, mas eu não vou me jogar. Os caras pediram perdão para Deus, jogaram Jonas na água. O peixe come Jonas. Lá dentro Jonas interage com Deus, lá no estômago do peixe. Coisa nojenta, fedorenta lá na barriga do peixe, assim. Tripa do peixe, lá deve ser um negócio terrível. Senhor, eu estou em grande angústia. Ele chora, clama. Aí Deus olha. Ela precisou de tudo isso para você entender, Jonas. Por que a gente precisa de coisas extremas para entender algumas coisas? Por que nós precisamos, às vezes, de coisas extremas?
Vai entender. Por que a hora que o barco está quase afundando é que a gente vai falar: puxa vida, é isso que eu tenho que fazer? Por que quando a gente está para perder algo muito valioso é que a gente fala: puxa vida, eu perdi tempo demais, agora eu vou agir? Então Jonas passou numa situação extrema, mas no extremo Deus ouviu. Disse lá o peixe, o peixinho vai lá e vomita o Jonas, vai pular. Aí vai o peixe lá, aí ele dá uma sede de vômito no peixe. Jonas vai servir. O peixe passou mal com ele. Jonas já está estragado. O peixe passa mal e vomita o Jonas. Quando ele se levanta ali, ele vê uma plaquinha ali e via 100 metros, todo lambuzado, de barriga de peixe. Ele entra na cidade 3 dias andando e começa a dizer: em 40 dias essa cidade vai cair, em 40 dias Nínive vai ser subvertida, Deus não aguenta mais vocês, Deus falou que vai matar todo mundo, não vai sobrar ninguém. E ele estava falando aquilo, querendo que Deus fizesse aquilo. E vai, 3 dias de caminhada, 120 mil habitantes. Quando ele termina, ele sobe numa colina, se senta e fala: vamos lá, Deus, já cumpri a missão, agora eu obedeci o Senhor, o Senhor mandou vir aqui, eu vim. E Deus falou assim: bom, Jonas, eu não vou mais destruir. Não, por que não? Eu não vou, porque olha, o pessoal se arrependeu tudo, todo mundo está jejuando, está orando, se arrependendo, está clamando aos céus. Até o rei falou que ninguém come nada. Vamos colocar cinza na cabeça, pano de saco, um sinal de arrependimento, que era uma cultura antiga, e vamos nos arrepender. Quem sabe Deus ouve do céu e muda a sentença. E foi exatamente isso que aconteceu. Aí o Jonas falou: eu sabia, por isso que eu não queria ver. Eu queria que esse povo morresse tudo, porque eles são povos perigosos, eles odeiam Israel, os inimigos deles, eles matam, cortam a cabeça e fazem pirâmides com cabeça de inimigo. Eu queria que eles morressem tudo. E Deus falou: mas eu não. Eu queria que eles se arrependessem. Eu queria que eles mudassem o curso rumo. Aí tem a historinha. Nasce uma árvore e faz uma sombra sobre Jonas, aquela copa bonita, e Jonas é protegido ali daquele sol causticante. E ali naquela conversa com Deus, dali a pouco Deus manda um bicho, e o bicho come toda aquela árvore, e o sol começa a derreter a cabeça do Jonas. Aí o Jonas começa a dizer: Senhor, tira a minha vida, eu não aguento mais, Senhor, eu quero morrer, Senhor. Aí Deus falou assim: Jonas, você está bravo? Você está bravo? Acabou a sombra? Você está bravo com compaixão de uma árvore que você nem plantou, que num dia nasceu, no outro dia morreu? Você acha, Jonas, que eu não teria compaixão com 120 mil pessoas que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda? Termina o livro de Jonas. Mas o que fica para nós? Qual era a mensagem de Jonas? Em 40 dias essa cidade vai ser destruída. Foi isso que aconteceu? Por que não aconteceu? Porque houve uma mudança. O que vocês acham, irmãos, hoje de chegar assim e falar: Senhor, eu vou começar a encarar o Senhor um pouco mais a sério? E o que você acha de falar: Senhor, eu tenho ferramentas, eu tenho dons, eu tenho talentos que eu estou enterrando para ficar com a minha vida mais soltinha, mais fresquinha, para eu fazer o que eu quiser? Talvez o barco esteja sacudindo, Senhor, mas eu vou pegar de volta as minhas ferramentas, porque o Senhor deu dons para serem utilizados em prol do seu reino, não para ficar enterrando. Quem sabe hoje a gente começa a falar: Senhor, faz meses que eu não dobro o joelho para uma oração, mas a partir de hoje eu vou te buscar todos os dias. Quem sabe seja hoje o dia. Quem sabe a gente não precisa de nada tão extremo para agradar, porque Deus interage. Amém, irmãos? Aí a gente fala: pastor, mas você usou essas coisas aí nesse testamento. Bom, havia uma mulher também, em Mateus capítulo número 15, e essa mulher chega para Jesus. Ela é uma estrangeira, sirofenícia, e começa a andar atrás de Jesus e os seus discípulos. Ela começa a gritar desesperada, dizendo: Senhor, tem misericórdia, minha filha está miseravelmente endemoniada, por favor, me ajuda. E Jesus não responde nada, continua andando como se não estivesse escutando. Ela continua gritando, daqui a pouco os
Jesus continua sem falar nada. E ele continua andando. Daqui a pouco, os discípulos fazem esse apelo. Ele olha para os discípulos, talvez de rabo de olho assim para a mulher, e diz: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mulher estrangeira, ou seja, senhora, eu não vim para você. Se vira com a tua filha endemoniada lá. Vai procurar o Chico Xavier. Se vira. Eu não vim para você. E continua andando. Só que a mulher continua gritando atrás dele: Senhor, misericórdia de mim, meu filho endemoniado, minha filha endemoniada, me ajuda, por favor, e tal, não sei o que lá. Jesus para de novo e diz: a senhora não entendeu? Não está certo tomar o pão e tirar da mesa, da boca dos filhos, para dar para os cachorros? Você não entendeu? Se fosse uma dona que eu conheço, ia falar: senhor, que chama de cachorro? Hã? O senhor está me tirando isso? O senhor não sabe com quem o senhor está falando? A mulher vai dizer assim: Senhor, o senhor tem razão. Porque Jesus usa isso falando como um judeu com uma mulher estrangeira. Mas Jesus estava assim, gente, são lições que a Bíblia vai nos ensinando. Coisa profunda. Aí Jesus vai dizer, a mulher vai dizer para ele: o senhor tem razão, não está certo tirar o pão da mesa, da boca dos filhos e dar para o cachorro. Mas o Senhor há de convir comigo que algumas migalhas caem da mesa dos seus senhores, e aí os cachorrinhos vão lá e comem. Jesus olhou para ela e falou: nossa, dona, mandou bem, hein? Pode ir que a tua filha já está liberta. Pode ir que a tua fé alcançou um milagre. Porque ela continuou tendo uma atitude que fez com que Jesus interagisse. Se nos primeiros momentos que ela gritou e ele não falou nada, ela voltasse para a sua casa, ela estaria com a filha endemoniada até hoje. Se quando os discípulos disseram assim: mestre, despede essa mulher aí porque está incomodando a gente, está gritando demais, ela tivesse falado: poxa, os discípulos, eu estou atrapalhando a cena, ela fosse embora, estaria com a filha endemoniada até hoje. Se quando Jesus diz aquela frase contundente e até certo ponto ofensiva, ou seja, os de Israel são filhos, quem não é de Israel são bichos, são animais, uma fala judaica. Se ela tomasse para si e dissesse: o senhor está pensando que o senhor é o quê, seu Messias de Araque? Está pensando que é o quê? Para me chamar de cachorro, é isso? Estaria com a filha endemoniada até hoje. Mas a interação, a atitude com ela, Jesus se derrete e diz: vai, tua filha está curada. Então isso mostra, irmãos, a forma com que nós agimos com Deus. Já tem gente dizendo assim para Deus: eu determino, Senhor, isso. Aí Deus olha do céu: como? Você determina? Eu pensei que de eternidade era eu que determinasse as coisas. Mas é você que determina? Sabia não. Quem ensinou isso para você? Foi um apóstolo, tá? Ele também determina. Eu já vi gente também dizer assim: Deus, se o senhor não fizer essa semana, eu não apareço mais naquela igreja. Aí Deus fala: nossa, sério? Não parece mesmo não? Puxa vida, que pena. Deus não se deixa pressionar, irmãos. Amém? Deus não se deixa pressionar. Então nós vamos fazer 7 semanas aqui, e nós vamos orar 7 semanas aqui, e Deus vai ter que nos responder. Aí Deus vai falar assim: pode fazer 7, 21, pode fazer o que você quiser aí, eu não sou obrigado a nada. Eu ainda sou soberano, diz o Senhor. E ser soberano, irmãos, é aquele que faz quando quer, do jeito que quer e na hora que quer. A atitude dessa mulher, ela foi bem assim: Senhor, eu estou nas tuas mãos, mas eu sei que tu podes fazer. Eu não mereço nada, ou seja, os cães comem das migalhas e caem dos seus cachorrinhos. Senhor, eu não sou nada, eu sou parecido com um cachorrinho mesmo, mas mesmo assim tem algo que pode vir do céu e cair sobre a minha cabeça, eu acredito. Então a atitude humilde fez com que Jesus interagisse de uma forma positiva e ela teve o filho curado. Então, Deus muda quando a gente muda. E como eu falo muito para a família, como eu falo muito para casal, como eu falo muito, a
Há tempo pessoas conversam com maridos, conversam com esposas. Se a gente entendesse algumas coisas, irmãos, melhorar muito a vida da gente. Amém? Conversava com o marido esses dias, pessoa boa de Bíblia, pessoa inteligente, pessoa, sabe, que interpreta bem a Escritura e tal. Falei, rapaz, você é muito bom de Bíblia, meu. Mas veja, na Bíblia não está escrito, lava a louça da janta. Marido. Na Bíblia também não está escrito. Pergunta para ela se ela está bem, olhando nos olhos. Você está bem? Também não está escrito na Bíblia isso. Pergunta para ela se ela precisa de alguma coisa no caminho, quando você estiver voltando de algum lugar que você já passa e traz. Pergunta, também não está escrito na Bíblia isso. Quando você sair de manhã, dê um beijo no rosto, ou um selinho, ou um beijaço daqueles mesmo top. Diz a hora que você vai, aonde você está indo, e mais ou menos que hora você volta. E se você for atrasar, dá um aviso. Isso também não está escrito na Bíblia, mas isso faz parte. Só que a gente se acha autossuficiente. E aí fica reclamando do outro. Dona, não está escrito na Bíblia para você deixar de ser histérico e parar de ficar gritando com o seu marido. Porque não é pelo volume que se ouve. Não está escrito, mas podia falar um pouco mais baixo. Amém? Então tem coisas que não estão escritas na Bíblia, mas que a gente precisa entender que precisa mudar, que são aspectos práticos que fazem bem para nós. Mas aí a gente não entende. Aí a gente quer orar, pedir a Deus, e Deus, tá bom, eu te ajudo, mas muda. Muda a atitude, muda o jeito. Terceiro lugar, o vaso na mão do oleiro está quebrado. E o interessante é que quem é o oleiro na história, hein, irmãos? Quem é o profissional? Deus. Quem é o vaso? Bom, o vaso está na mão do oleiro. Ele é um profissional, ele não é um amador. Jeremias vai à casa do oleiro, alguém que já está habituado, que deve ter feito dezenas, centenas de utensílios de barro. Era o seu ofício, não era um amador, não era um principiante. Mas mesmo sendo um profissional e sabendo lidar com a massa, sabendo lidar com a dose de água, sabendo lidar com o formato, com a maturação ali do vaso, dos utensílios, o vaso quebrou. Quebrou. Na mão do oleiro. E quem é o oleiro? Quem é o vaso? Isso mostra, irmãos, a única coisa difícil para Deus. No mesmo livro do profeta Jeremias tem um texto dizendo assim: eu sou o Senhor de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa difícil para mim? Bom, a gente pode dizer, não existe nada difícil para Deus, mas tem uma coisa que é difícil. Muito difícil. Então, para Deus, não é difícil levantar um paralítico e fazê-lo andar. Para Deus, não é difícil trazer de volta à vida um morto de 4 dias, como Ele fez. Para Deus, não é difícil dividir o mar bravio em 2 partes. Para Deus, não é difícil as correntezas impetuosas de um rio como o Jordão, no tempo da cheia, ficar um paredão para cá e o resto escorrer para lá. Para Deus, não é difícil. Para Deus, não é difícil, irmãos, fazer uma pessoa expelir um câncer na frente da gente. Para Deus, isso não é difícil. Mas o vaso quebrou na mão do oleiro. Para Deus é difícil lidar com a gente. Para Deus é difícil lidar com as pessoas. Para Deus é difícil lidar com o nosso jeito de ser, e de agir, e de pensar sobre a vida, e de tomar decisões e atitudes. Para Deus é difícil lidar. Por isso que é a cena do vaso quebrado, e o oleiro significa Deus, e o vaso Israel significa que era difícil para Deus. E por que é difícil? Porque Deus poderia ter nos criado pré-programados para adorá-lo. Deus poderia ter criado os homens como a natureza, porque a natureza proclama a glória de Deus. O Salmo 19 começa dizendo assim: os céus proclamam a obra de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. A Bíblia vai
funciona Deus? Deus podia ter criado os homens assim, mas não criou. E qual é a dificuldade? A dificuldade é Deus nos conquistar, para que nos voltemos a Ele voluntariamente. A dificuldade de Deus é fazer com que nós, eu e você, nos voltemos a Ele, nos arrependamos quando erramos, nos coloquemos em adoração, busquemos a Ele, sem que coisas ruins aconteçam e a gente voluntariamente se volte para Ele. Essa é a dificuldade, por isso que o vaso quebra. Alguém perguntou, pastor, será que Deus sabia que Adão e Eva iam fazer aquela besteira e colocar nós nessa enrascada de pecado na humanidade inteira? Falou, Deus sabia tudo, Deus sabe tudo. Então por que te acha que Ele deixou de escolher? Por quê? Deus sabia que Satanás ia querer tomar o trono dele, sentar lá, e depois ia cair de lá com 1/3 dos anjos para ficar atormentando a vida da humanidade inteira. Deus sabia, Deus sabia. E por que Ele deixou então essas coisas todas? Não dá para explicar não, mas dá para ter uma luz sobre isso. Porque Deus não criou seres humanos e nem anjos programados para adorar. Se Deus rasgasse esse céu e pudéssemos enxergar o seu trono, como foi para o profeta Isaías no capítulo 6, e teve uma visão de anjos ao redor do seu trono, serafins, querubins, dizendo: Santo, 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 Santo. Eles estão fazendo aquilo não porque Deus está com um chicote na mão e fica aí cantando aí, ó, de eternidade a eternidade, senão eu vou arrebentar você. Eles fazem isso porque eles querem fazer, porque 1/3 que não quis mais saiu de lá. Então essa é a dificuldade de Deus. O C.S. Lewis diz algo muito interessante, que eu quero ler para vocês. Ele diz assim: somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, de sexo, ambições, entretenimento fútil, desprezando a alegria infinita que se nos oferece de graça em Cristo Jesus. Eu comparo isso com uma criança pobre e ignorante que prefere continuar fazendo seus bolinhos de areia numa favela porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias numa praia. Eu vou ler de novo para você pensar. Somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, sexo, ambições e entretenimento fútil, desprezando a alegria infinita que nos oferece de graça em Cristo Jesus. Eu comparo isso a uma criança pobre e ignorante que prefere continuar fazendo seus bolinhos de areia numa favela porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias numa praia. Somos nós. Irmãos, fala sério, a gente vem para a igreja sem querer vir. Fala a verdade, a gente lê Bíblia porque alguém disse que tem que ler. Fala a verdade, a gente ora porque se você não orar, você não vai ser abençoado. Fala a verdade, a gente tem vida cristã para não ir para o inferno. A gente tem vida cristã para que as coisas boas aconteçam para nós. E aí disseram que a gente ser crente, coisa boa acontece para nós. Mas Deus falou: não é isso que eu quero com vocês, Israel. Eu quero que vocês se voltem a mim. Eu quero ser o marido de vocês. Eu quero ser o amigo de vocês. Eu quero que vocês voluntariamente enxerguem a minha bondade e a minha graça que é dispensada a vocês, sem que vocês precisem pagar nada. Eu não quero comprar a adoração de vocês com coisas. A acusação do diabo para Jó foi: ele só teme a ti, ele só te adora, porque você dá tudo para ele. Tira as coisas dele, você vai ver se ele não blasfema de ti na tua parte, na tua cara. Pode ser a nossa história, pode ser um desafio do diabo para cada um de nós. Quanta gente não está mais aqui porque as coisas apertaram, ficaram difíceis, perdeu o emprego, faltou dinheiro, deu crise no lar. Elas subiram da presença de Deus porque acharam que não ia mais acontecer nada de bom. E Deus está querendo dizer: mesmo que não aconteça nada de bom, eu sou bom, diz o Senhor. Amém, irmãos? Então essa é a dificuldade que Deus tem. Por isso que o vaso quebrou. Por isso que o vaso quebrou. Porque nós não conseguimos voluntariamente dobrar os joelhos e falar: Senhor, eu quero te buscar por alguns instantes. Eu gostaria muito de perceber a sua voz.
Eu gostaria muito de saber um pouco mais de quem tu és. Das poucas vezes que a gente se ajoelha quando as coisas apertam e a gente vai orar e fica que nem um narrador de corrida de cavalo. Ajoelha e fica assim, me dá isso, faz aquilo, faz aquilo, porque não muda. E Deus falou, peraí, eu queria que fosse diferente essa história. Eu não queria que vocês viessem se arrastando para um lugar como esse, porque alguém mandou. Eu não gostaria que você viesse aqui porque tua mãe fica enchendo a sua paciência, teu pai, para você não vinha. Eu não gostaria que você viesse num lugar como esse porque a tua esposa fica te perturbando para você vir se você não vinha. Eu não gostaria que fosse assim. Deus está dizendo isso, por isso que é difícil, por isso que o vaso quebrou. Porque a gente não quer Deus, a gente não quer o que Ele tem para nós, a gente prefere as nossas ambições, o nosso entretenimento fútil. Deus está dizendo, por isso que o vaso quebrou na mão dele. A gente voluntariamente não vem, precisamos de coisas extremas, e naquilo que é extremo, aí a gente vai, meu Deus, onde é que eu encontro Deus? Aí a gente corre para orar, a gente corre para a igreja. Deus queria que fosse diferente. Deus planejou para que fosse diferente. Deus encarnou e se fez homem para que fosse diferente. Deus andou com 12 pessoas, pegou crianças do colo e disse, olha, delas vai ser o reino do céu, que o teu coração seja como o de uma criança. Deus tinha amigos do qual passava para fazer um lanche na casa deles, porque Ele queria que fosse diferente a coisa. Amém, irmãos? Deus parava para conversar com mulheres no meio da rua que a lei não permitia, porque Ele queria que fosse diferente. Ele queria que fosse diferente. Amém? Ele não queria que a gente tivesse uma obrigação. E que você por uma obrigação, eu sou crente, sou cristão, sou evangélico, mas isso é obrigação, sim. Porque é um negócio chato, cara, que você não faz ideia. Deus queria que fosse diferente. Deus quer que seja diferente. Por isso que o vaso quebrou. Amém? Por isso que o salmista vai dizer, deleita-te também no Senhor. Deleita-te. Tenha prazer em Deus. O Esaú, gente, lá no Velho Testamento, a carta aos Hebreus do Novo Testamento vai dizer assim, ninguém seja devasso ou profano como Esaú. Devasso ou profano, que por causa de um prato de lentilha vendeu o seu direito de primogenitura, e depois com lágrimas buscou arrependimento, mas não encontrou lugar de arrependimento. O que isso traduz para nós? Nós trocamos Deus, as coisas de Deus, as coisas do reino, por qualquer docinho, por qualquer brinquedinho, por qualquer distraçãozinha. Nós trocamos Deus, as coisas de Deus, a presença de Deus, por qualquer coisa, irmãos. Por isso que o vaso quebrou. O que é difícil para Deus? Nada. Não, nada não. Tem uma coisa, lidar com as pessoas, lidar com a gente. Ele podia nos obrigar a servir, mas Ele não vai fazer. Ele poderia ter nos criado programados para render adoração, mas Ele não criou. Ele quer que nos voltemos a Ele. Quarto lugar, o oleiro, na parábola, ele usa a mesma massa. Então, quando o vaso quebra, ele não descarta aqueles cacos, ainda tanto quanto meio mole, meio endurecido. Ele não descarta aqueles cacos e pega uma outra pelota de argila, de barro, sei lá. Ele usa aqueles mesmos cacos para fazer outro vaso. Joga um pouquinho e ali faz um lindo vaso. Isso mostra, irmãos, que mesmo no estado que nós estamos, não está tudo perdido. Porque afinal de contas, quem é o oleiro? E quem é o vaso? Nós estamos na mão dele. Você está nas mãos dele. Pastor, mas mesmo no estado que eu estou, sim, eu também, mesmo no estado, a gente está na mão dele. Na mão do oleiro. E se estamos nas mãos do oleiro, irmãos, ele não descarta os cacos e pega uma outra massa. Ele vai pegar esses cacos, vai umedecer com água,
e vai formar um novo vaso. Isso mostra para nós que nós não somos descartáveis por Deus. Para a empresa nós podemos ser descartáveis. No governo nós somos um número, também somos descartáveis. Para o SUS somos descartáveis. Para algumas pessoas, até dentro da sua própria família, descartável. Às vezes, para o seu próprio marido, para os seus filhos, somos descartáveis. Às vezes, para a igreja, irmão, somos descartáveis. Quanta gente não fica aí, poxa, pastor, eu fiquei um mês sem vir, ninguém me ligou, nem o senhor. Às vezes, até para a igreja, somos descartáveis. Mas para Deus, não. Amém? Para Deus, não. Ele não descarta os cacos quebrados, que quebraram a sua mão, mas Ele umedece e faz um novo vaso. Então, se o procedimento é molhar de novo essa massa, que já foi se secando, para ela ficar maleável e moldável de novo, se esse procedimento é jogar um pouco d'água, a Bíblia diz que a palavra é a água que lava. A Bíblia diz que o Espírito Santo é um rio de água viva. Então, Deus pode regar essa massa de novo, esses cacos de novo, e por estar na mão de Deus, Ele vai moldar novamente, e mesmo que tenha quebrado ali atrás, Ele pode fazer um novo vaso dessa mesma massa, porque nós não somos descartáveis. Amém, irmãos? Então hoje é a noite que de repente Deus está jogando a água da palavra, a água do Espírito, e o Espírito Santo pegando esses cacos e inundando, umedecendo, tornando ele maleável, flexível, para que as mãos de Deus possam trabalhar e fazer um novo vaso. E por fim, o vaso está nas mãos do oleiro. O oleiro é o Senhor. O que significa isso para nós? Se o vaso se estragou nas mãos do oleiro, ele se estragou nas mãos certas. O que significa isso para nós? É que por pior que nós estejamos, ainda estamos nas mãos dele. Pastor, você não sabe o que eu fiz há uma semana, 2 atrás. Você ainda está nas mãos dele. Amém, irmãos? Davi nunca deixou de estar nas mãos de Deus, mesmo pelas besteiras que fez. Então aí por fora as pessoas estão nas mãos, infelizmente, lamentavelmente, daquele que vai fazer quebrar e quebrar cada vez mais, até que não reste nada. Mas nós estamos nas mãos de um que, quando quebra, ele tem a possibilidade infinita e maravilhosa de reconstruir. Por isso que é bom quebrar nas mãos de Deus. 1 Crônicas 21. Davi faz algo terrível, que a princípio você lê o texto e você não acha tão terrível, mas ele fez um censo. Ele quis se gloriar do tamanho da sua nação e do seu exército, dos seus soldados, dos seus cavalos. E Deus falou: não faz isso, não precisa. Ele quis fazer contra a orientação de Deus. E aí, o que acontece? O profeta não era mais o Natan, mas era o Gade. Vem lá e diz para o Davi: Deus está bravo com você mais uma vez, Davi. Você fez o que não devia. E o que Deus mandou você não fazer. Então eu tenho 3 possibilidades para você. Você escolhe uma delas. A primeira delas são 3 anos de fome. A segunda, Davi, 3 meses você seja consumido diante dos seus adversários. E a terceira, 3 dias de espada do Senhor sobre a terra. O Davi pensa e diz assim: caia eu nas mãos de Deus e não nas mãos dos homens, porque nas mãos de Deus muitas são as suas misericórdias. Um anjo passou por Israel e 70.000 pessoas morreram. Davi cai em pranto. É o vaso quebrado mais uma vez, mas é um vaso quebrado que está na mão do oleiro. E Deus mais uma vez
com Davi nas suas mãos, refaz aquele que ele chamou um dia de um homem segundo o coração de Deus. Então você está na mão de Deus, nós estamos na mão de Deus. Ele é o vaso, Ele é o goleiro, nós somos o vaso. Isaías capítulo 43, versículo 10, o texto vai dizer: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas